Uma mãe perdeu seu bebê na maternidade durante um blackout. Quando descobriu a verdade, ela caiu em prantos chorando. Ninguém poderia imaginar o que aconteceria em seguida. Uma história de superação e esperança que vai tocar seu coração. Seja bem-vindo de volta, deixe seu like no vídeo, se inscreva no canal e aproveite a história. As paredes estéreis e frias do Hospital Santa Casa pareciam se fechar ao redor de Natália, enquanto a jovem enfermeira lhe transmitia a notícia. Devastadora. Seu recém-nascido havia desaparecido da maternidade. No caos, causado por uma queda de energia durante uma forte tempestade que castigou Salvador naquela noite, seu filho tinha simplesmente evaporado sem deixar rastros. As filmagens de segurança estavam corrompidas, os funcionários confusos e os administradores do hospital falavam em tons abafados sobre um incidente lamentável. Natalia, ainda se recuperando de um parto difícil, sentia seu corpo fraco, mas sua mente fervilhava com perguntas. Como assim desapareceu? É impossível um bebê sumir dentro de um hospital. Sua voz tremia enquanto tentava se levantar da cama hospitalar, sentindo os pontos da cesariana reclamarem com um movimento brusco. A enfermeira desviou o olhar, visivelmente desconfortável. Senhora, estamos fazendo tudo o que podemos. A polícia já foi notificada e o hospital está colaborando com as investigações. Suas palavras soavam ensaiadas, como se tivesse sido instruída sobre o que dizer. Caio, marido de Natália, apertou a mão da esposa. Seu rosto estava pálido, os olhos vermelhos de quem não dormia há dias. Nat, precisamos confiar que eles vão encontrar nosso filho. Mas algo no olhar evasivo da enfermeira, na maneira como o diretor do hospital evitava entrar no quarto, nas explicações vagas sobre como um recém-nascido poderia desaparecer, tudo isso despertou algo primitivo em Natália. Aquele instinto materno que transcendia sua fraqueza física e seu estado emocional fragilizado. Eu quero ver todas as filmagens. Quero falar com cada pessoa que estava de plantão naquela noite. Ela exigiu, ignorando a dor que fazia seu corpo tremer. O médico que entrou no quarto naquele momento ajustou os óculos e falou com uma calma estudada. Senhora Natália, entendo sua angústia, mas neste momento o importante é que a senhora se recupere. Infelizmente, acidentes acontecem, especialmente em situações extremas como aquela tempestade. Temos protocolos. Meu filho, não é um protocolo. A voz de Natália ecoou pelo quarto. E bebês não são coisas que simplesmente somem no ar. Foi naquele momento, com as lágrimas escorrendo pelo rosto e o vazio esmagador no peito, onde deveria estar seu filho, que Natália fez uma promessa silenciosa. Ela descobriria a verdade. Não importava quanto tempo levasse ou o que precisasse. Enfrentar o retorno para casa foi como entrar em um pesadelo ainda mais cruel. O quarto decorado com tanto amor para receber o pequeno Oliver agora era um monumento à sua ausência. Natalia passava horas sentada na cadeira de amamentação, embalando um cobertor vazio, incapaz de guardar os minúsculos macacões e os brinquedos que nunca seriam usados. Os dias se transformaram em semanas de uma agonia que não diminuía. A cada nova manhã, ela esperava acordar daquele pesadelo, apenas para ser golpeada novamente pela realidade cruel. A polícia tratava o caso como prioridade no início, mas aos poucos as ligações foram ficando menos frequentes, as atualizações mais vagas, até que o tom de pena nas vozes dos investigadores deixou claro que consideravam aquilo um caso sem solução. Sinto muito, senhora, mas sem evidências concretas, não temos para onde avançar. O investigador Moreira explicou, folheando um relatório praticamente vazio. As câmeras não funcionaram devido ao blackout. As testemunhas não viram nada suspeito e o hospital reforça que todos os protocolos de segurança estavam em vigor.
Caio tentava ser o pilar de força que Natália precisava, mas ela percebia como ele evitava entrar no quarto do bebê, como mudava de assunto quando ela insistia em discutir novas teorias sobre o desaparecimento. A dor dele manifestava-se de forma diferente, no silêncio, no trabalho excessivo, nas noites em que ela o encontrava dormindo no sofá porque não conseguia enfrentar a cama vazia ao lado dela. Nath, talvez seja a hora de considerarmos aquela terapeuta que o Dr. Mendes recomendou. Ele sugeriu uma noite, depois que a encontrou revirando pela 100ª vez os poucos documentos que tinham do hospital. Precisamos começar a processar o luto. Luto. A palavra saiu como uma acusação. Como posso fazer o luto de alguém sem um corpo, sem uma explicação que faça sentido? Você está desistindo dele, Caio? O rosto do marido contorceu-se em dor. Estou tentando não perder. Você também, Natália. Você está se afogando nisso. Mas Natália não podia parar. Cada vez que fechava os olhos, via o rostinho do seu bebê nos poucos momentos que tiveram juntos antes que ele fosse levado para exames de rotina. Exames dos quais ele nunca voltou. Lembrava-se do cheiro dele, do peso diminuto em seus braços, da perfeição dos dedinhos minúsculos. Como poderia simplesmente aceitar que ele havia desaparecido? O pequeno apartamento em Salvador, que antes parecia tão acolhedor, tornou-se uma prisão de lembranças e sonhos despedaçados. Nas raras ocasiões em que saía, Natália sentia os olhares de pena dos vizinhos, os cochichos que cessavam quando ela se aproximava, as tentativas desajeitadas de conforto que só aprofundavam sua dor. Deus tem um plano, diziam alguns. O tempo cura todas as feridas, afirmavam outros. Mas para Natália, cada dia que passava sem seu filho era uma nova ferida aberta. Cada noite sem respostas era uma eternidade de tormento. Foi durante uma dessas noites insones, quase um mês após o desaparecimento, que Natalia decidiu organizar metodicamente toda a documentação do hospital. Entre formulários de admissão, relatórios médicos e receitas, ela notou algo que havia passado despercebido, uma discrepância no horário registrado em sua ficha médica. Segundo o registro oficial, seu bebê havia sido levado para o berçário 30 minutos depois do que ela claramente se lembrava. Caio, olhe isso! Ela chamou o marido, que dormia no sofá. Aqui diz que Oliver foi levado para o berçário às 23h45, mas tenho certeza absoluta que a enfermeira o levou às 23h15. Lembra que comentei como estava ansiosa porque já era tarde e queria amamentá-lo mais uma vez antes de dormir? Caio esfregou os olhos vermelhos, olhando para o papel, sem o mesmo entusiasmo. Nath, pode ter sido apenas um erro de anotação. Você estava exausta, acabava de dar à luz. 30 minutos, Caio. Não é um erro pequeno em um hospital, onde tudo é cronometrado e registrado. Ela segurou o documento como se fosse uma evidência preciosa. E se isso for a prova de que algo estranho aconteceu naquela noite? No dia seguinte, Natalia voltou ao Hospital Santa Casa, determinada a questionar essa discrepância. A recepcionista a reconheceu imediatamente, e seu sorriso profissional vacilou por um instante antes de chamar a administração. Fernando Mendes, o diretor administrativo, recebeu Natália em seu escritório com uma expressão que misturava compaixão e cautela. Senhora Natália, entendo sua persistência, mas preciso ser franco. Revirar esses detalhes só prolonga seu sofrimento. Este não é um detalhe qualquer. Ela insistiu, mostrando a ficha médica. Esta diferença de horário pode ser crucial para entender o que aconteceu com meu filho. O diretor examinou o documento e suspirou. Provavelmente foi um erro clerical. Acontece em ambientes agitados como o nosso, especialmente naquela noite, com a tempestade e o sistema reserva funcionando precariamente.
Mas enquanto saía do escritório, sentindo-se mais uma vez diminuída e ignorada, um jovem auxiliar de enfermagem aproximou-se discretamente. Senhora, eu não deveria fazer isso, mas... Ele deslizou um pedaço de papel em sua mão. Talvez você devesse falar com Luciana Vidal. Ela era a enfermeira-chefe da maternidade naquela noite e pediu demissão uma semana depois, sem aviso prévio. Ninguém sabe exatamente o que aconteceu, mas achei estranho. O coração de Natália acelerou. Era a primeira informação concreta. A primeira pessoa que parecia disposta a enxergar além das explicações padronizadas. Obrigada, ela sussurrou, apertando o papel com o nome e o endereço em uma cidade vizinha. Se você está gostando da história, digite 5 nos comentários e se inscreva para mais vídeos assim. Se não, digite 0. Isso me ajuda a criar um conteúdo ainda melhor para você. Continuando... Encontrar Luciana Vidal não foi fácil. A ex-enfermeira havia se mudado para Feira de Santana, uma cidade a cerca de 100 quilômetros de Salvador, e parecia determinada a deixar seu passado para trás. Quando finalmente a localizou, trabalhando em uma pequena clínica particular, a reação da mulher ao ouvir o nome de Natália confirmou suas suspeitas. Havia mais naquela história do que o hospital admitia. Eu não tenho nada para falar sobre aquela noite, Luciana disse secamente, olhando nervosamente ao redor como se temesse ser observada. Por favor, deixe-me em paz. Meu filho desapareceu sob seus cuidados, Natália respondeu, mantendo a voz firme, apesar das lágrimas que ameaçavam cair. Você tem filho, Luciana? Consegue imaginar como é ir para casa com os braços vazios? Olhar para um berço que nunca será usado? Por favor, se você sabe de algo, qualquer coisa. Algo no olhar de Natália pareceu atingir Luciana. Depois de um longo silêncio, a enfermeira sussurrou: encontre-me depois do meu turno, não aqui. Na lanchonete quase vazia indicada por Luciana, Natalia esperou ansiosamente, o coração batendo tão forte que parecia querer saltar do peito. Quando a ex-enfermeira finalmente chegou, seu rosto exibia o peso de alguém carregando um segredo pesado demais. Eu não sei exatamente o que aconteceu com seu filho, Luciana começou, a voz quase inaudível, mas naquela noite havia algo estranho acontecendo no hospital. Um paciente VIP numa ala privada, segurança reforçada, rumores sobre um bebê com uma condição sanguínea rara. Ela hesitou. Não era a primeira vez que ouvia histórias assim, mas nunca tinha visto pessoalmente. Alguns médicos foram convocados para a ala restrita durante o blackout, especialistas que normalmente não trabalham no período noturno. Que médicos? Que ala restrita? Natalia questionou, anotando freneticamente cada detalhe. Dr. Peixoto, especialista em genética, e Dr. Valente, hematologista pediátrico. Luciana bebeu um gole de água, mãos trêmulas. A ala norte, supostamente desativada há anos para a reforma. Quando questionei por que levaram alguns bebês para lá durante o blackout, em vez de usar o gerador na maternidade, fui severamente repreendida. Uma semana depois percebi que estavam alterando registros, modificando horários. Não podia continuar trabalhando lá. Era como se uma peça de um quebra-cabeça obscuro finalmente se encaixasse. Natalia sentia-se simultaneamente aterrorizada e esperançosa. Você acha que meu filho pode estar vivo? Luciana olhou nos olhos de Natália. Eu não posso afirmar nada, mas sei que o que aconteceu naquela noite não foi um simples desaparecimento. E o Hospital Santa Casa faz parte de uma rede médica maior, com conexões a um instituto de pesquisa em São Paulo. Quando Natália retornou a Salvador, estava carregada com mais perguntas que respostas, mas também com algo que não sentia. Há semanas, propósito, Caio recebeu as novidades com ceticismo, o que levou à primeira grande discussão do casal desde o desaparecimento.
Você está se agarrando a teorias da conspiração agora? Ele questionou incrédulo. Nath, isso é exatamente o que o psicólogo disse que poderia acontecer. Seu luto está buscando explicações onde não existem. Você não estava lá, Caio. Não viu o medo nos olhos dela? Por que uma enfermeira renunciaria a um emprego estável logo após um incidente como esse? Por que haveria médicos especialistas em genética convocados durante um blackout? A tensão entre eles crescia a cada dia. Caio, consumido por seu próprio luto, buscava seguir em frente, enquanto Natália afundava-se cada vez mais em sua investigação. O abismo entre eles era quase tão doloroso quanto a ausência de Oliver. Nas semanas seguintes, Natalia pesquisou obsessivamente sobre os médicos mencionados por Luciana e o Instituto de Pesquisa em São Paulo. Na pequena mesa de jantar transformada em centro de investigação, ela compilou artigos médicos, buscou registros públicos e tentou estabelecer conexões. Seu trabalho como professora de literatura na universidade local foi colocado em segundo plano, suas aulas substituídas por uma licença médica que ela mal percebia que precisava. Salvador, com suas ruas coloridas e praias ensolaradas, tornara-se apenas um cenário difuso em sua busca. A cultura vibrante da cidade baiana, que tanto amava antes da tragédia, agora parecia uma distração irritante. As festas populares, a música contagiante, a religiosidade afro-brasileira que permeava a cidade, tudo isso contrastava dolorosamente com seu estado de espírito. Chegando o terceiro mês após o desaparecimento, um pequeno avanço surgiu de uma fonte inesperada. Durante a tradicional lavagem do Bonfim, uma celebração religiosa que Natalia frequentava anualmente, ela encontrou Dona Zélia, uma senhora que trabalhava na limpeza do Hospital Santa Casa há mais de 3 décadas. Aquela noite da tempestade. Dona Zélia comentou depois que Natália mencionou sua história. Não foi a primeira vez que coisas estranhas aconteceram naquele hospital, minha filha. Há corredores lá que poucos conhecem, salas que ficam trancadas, mesmo quando o resto está funcionando normalmente. Que tipo de coisas estranhas, Dona Zélia? Natália perguntou, tentando controlar a urgência em sua voz. A senhora idosa fez o sinal da cruz. Dizem que fazem experiências lá, com gente que não tem quem lute por eles. Há uns anos, desapareceu o filho de uma menina de rua. Ninguém investigou, ninguém se importou, mas eu vi o desespero no rosto daquela mãe, igualzinho ao seu. Ela baixou a voz. E tem mais. Já vi documentos sendo levados para incineração com nomes de crianças que nunca passaram oficialmente pelo hospital. Você pressentiu o que aconteceria a seguir? Natália estava cada vez mais perto de uma revelação que mudaria tudo. O que ela faria com essas novas informações? Continue acompanhando para descobrir. O relato de Dona Zélia foi o empurrão que Natalia precisava para dar o próximo passo. Com uma mistura de medo e determinação, ela começou a procurar por jornalistas que pudessem se interessar pela sua história. Foi assim que conheceu Paulo Ribeiro, repórter investigativo de um jornal regional, que havia publicado matérias sobre irregularidades no sistema de saúde. O primeiro encontro entre eles foi em um café movimentado no centro histórico de Salvador. Paulo, homem na casa dos 40 anos com olheiras profundas e um caderno sempre à mão, ouviu atentamente enquanto Natália compartilhava cada detalhe que havia coletado nos últimos meses. Sei que deve parecer loucura, ela concluiu, observando o jornalista tomar notas, mas tenho certeza que há algo maior acontecendo. Paulo fechou seu caderno e olhou para Natalia com uma seriedade que a fez prender a respiração. Não acho que seja loucura. Na verdade, sua história conecta alguns pontos de uma investigação que venho fazendo há quase 2 anos. Ele abriu sua pasta e mostrou a Natália recortes de reportagens sobre incidentes semelhantes em hospitais da mesma rede.
todos envolvendo bebês com marcadores genéticos raros. Nunca consegui evidências suficientes para publicar uma matéria completa, mas há um padrão aqui que não pode ser ignorado. Pela primeira vez em meses, Natália sentiu que não estava sozinha em sua busca. Alguém acreditava nela. Alguém via o mesmo que ela via. Uma rede de segredos e possíveis crimes escondidos atrás da fachada respeitável do sistema médico. A investigação conjunta levou-os a descobertas inquietantes. O Hospital Santa Casa fazia parte de um conglomerado médico controlado por um instituto de pesquisa genética em São Paulo, o Instituto Progresso Médico. Esse instituto recebia financiamento substancial para pesquisas em doenças raras, especialmente aquelas com componentes genéticos. Mas qual seria a conexão com bebês desaparecidos? Natalia perguntou durante uma das suas longas sessões de análise de documentos. Com Paulo, pense nisso. Pesquisas genéticas precisam de sujeitos com determinadas condições raras. Quanto mais cedo identificadas, melhor para o estudo. Paulo conectava os pontos em um grande mapa que haviam criado. E que melhor momento para identificar marcadores genéticos raros do que logo após o nascimento, quando são feitos os testes do pezinho e outros exames neonatais. O peso dessa possibilidade era esmagador. Você está sugerindo que estão sequestrando bebês para pesquisas? Isso é monstruoso. É apenas uma teoria, Paulo ponderou. Mas explica por que apenas certos bebês desaparecem e sempre após exames de rotina. A parceria com Paulo dava a Natalia um novo propósito, mas também aprofundava o abismo entre ela e Caio. Seu marido via o jornalista como alguém que alimentava suas fantasias, em vez de ajudá-la a aceitar a realidade. A tensão em casa tornava-se insuportável. A crise atingiu seu ápice quando Caio encontrou a sala de estar de seu apartamento transformada em um mural de investigação. Fotos, documentos e linhas conectando eventos e pessoas cobriam praticamente cada centímetro da parede. Isso tem que acabar, Natália, ele disse, com uma calma perturbadora. Você precisa de ajuda profissional. Se não conseguir aceitar isso, talvez seja melhor eu ficar um tempo na casa da minha mãe. Era um ultimato que Natália nunca imaginou receber. Mesmo nos momentos mais difíceis, Caio sempre havia sido seu porto seguro. Agora, ela estava verdadeiramente sozinha. Vá então, ela respondeu, as lágrimas escorrendo silenciosamente. Mas entenda uma coisa, uma mãe sabe. Algo dentro de mim diz que nosso filho está vivo, e enquanto eu sentir isso, não vou parar de procurar. Naquela noite, sozinha no apartamento que antes era um lar feliz, Natália sentiu o peso de todas as perdas. Seu filho, seu casamento, sua vida como conhecia. Mas em vez de desmoronar, ela fez algo que não fazia há meses. Tirou as roupas do bebê do armário, lavou-as cuidadosamente e as dobrou, não para guardá-las, mas para mantê-las prontas. Se, quando encontrasse Oliver, ele precisaria delas. Foi nesse momento de calma determinação que Natália decidiu mudar sua abordagem. Se queria encontrar seu filho, precisaria ser mais estratégica e menos impulsiva. Precisaria reconstruir sua vida aparentemente normal enquanto continuava sua busca. Começaria voltando ao trabalho, reconectando-se com amigos e, mais importante, tentando salvar seu casamento. Uma semana depois, quando Caio retornou para buscar mais roupas, encontrou uma Natalia diferente. Uma mulher que parecia estar processando seu luto de forma mais saudável, que havia organizado a casa e até voltado a dar aulas. O mural de investigação havia desaparecido da sala de estar, embora estivesse cuidadosamente preservado no quarto de hóspedes, longe dos olhos de visitantes. Estou tentando, Caio, ela disse simplesmente.
Não posso prometer esquecer, mas estou tentando encontrar um equilíbrio. Era um pequeno primeiro passo, mas suficiente para que Caio concordasse em participar de uma sessão de terapia de casal. O relacionamento estava longe de estar curado, mas havia uma frágil ponte sendo reconstruída entre eles. Você já passou por uma situação em que sua intuição dizia uma coisa, mas todos ao seu redor diziam outra? Conte sua experiência nos comentários. Enquanto trabalhava para reconstruir sua vida pessoal, Natália continuava sua investigação de forma mais discreta. Paulo havia conseguido acesso a registros de funcionários do Hospital Santa Casa e descoberto algo intrigante. Um zelador idoso chamado Josias trabalhava lá há mais de 4 décadas e, segundo rumores, conhecia cada canto do prédio, incluindo áreas que não apareciam nas plantas oficiais. Encontrar Josias provou ser mais fácil do que convencê-lo a falar. O senhor de cabelos brancos e postura curvada pelos anos de trabalho árduo mostrava-se extremamente desconfiado. Por que uma professora universitária estaria interessada nas velhas histórias de um zelador? Ele questionou quando Natália o abordou após seu turno. Porque perdi meu filho naquele hospital, ela respondeu simplesmente. E acredito que você possa saber de coisas que outros não sabem. O olhar de Josias mudou, uma mistura de compaixão e cautela. Sinto muito pela sua perda, senhora, mas há coisas neste mundo que é melhor não mexer. Meu filho não é uma coisa que eu possa deixar para lá, Natália insistiu. Se você tem filhos, deve entender isso. O comentário pareceu atingir algo profundo em Josias. Após um longo silêncio, ele murmurou. Minha neta nasceu com uma doença rara. Os médicos disseram que ela não viveria mais que alguns meses, mas já se passaram 5 anos. Isso é maravilhoso, Natália respondeu, sentindo que havia uma história maior ali. Sim, é um milagre, ou talvez não. Josias olhou para os lados antes de continuar. Ela faz parte de um programa especial no Instituto Progresso Médico. Tratamentos experimentais, eles dizem. Nunca me explicam exatamente o que fazem, mas ela continua viva, então não faço perguntas. O coração de Natália acelerou. Era exatamente o tipo de conexão que procurava. Josias, preciso que me conte tudo o que sabe sobre esse instituto e sua conexão com o Hospital Santa Casa. Relutantemente, Josias revelou um segredo que carregava há décadas. Existia um sistema de túneis subterrâneos conectando o hospital principal a uma ala antiga, oficialmente fechada anos atrás, mas que ocasionalmente tinha luzes acesas durante a noite. Nos dias de tempestade forte, como naquela noite em que seu filho desapareceu, é quando mais vejo movimento por lá. Médicos que normalmente não trabalham no período noturno, equipamentos sendo transportados discretamente. Com a ajuda de Paulo, Natalia convenceu Josias a guiá-los pelos túneis em uma noite em que estaria responsável pela limpeza daquela área. O que encontraram confirmou suas suspeitas mais sombrias. Uma pequena ala hospitalar completamente funcional, com equipamentos modernos e evidências de um programa de pesquisa genética. Veja isso, Paulo sussurrou, fotografando documentos encontrados em um arquivo mal fechado. Há registros de bebês transferidos para o Instituto Progresso Médico em São Paulo, todos com anotações sobre marcadores genéticos de interesse. Natalia sentia-se simultaneamente enojada e esperançosa. A ideia de que crianças fossem tratadas como objetos de pesquisa era revoltante, mas a possibilidade de que Oliver estivesse vivo, mesmo que como parte desse programa obscuro, acendia uma chama que recusava-se a apagar. Na saída dos túneis, no entanto, foram surpreendidos por seguranças. Paulo conseguiu escapar com as evidências fotográficas, mas Natália foi detida e levada ao escritório do diretor do hospital. Senhora Natália,
Invadir propriedade privada é crime. O doutor Mendes declarou com uma frieza calculada. Posso chamar a polícia agora mesmo. Faça isso, ela desafiou. Ficarei feliz em explicar a eles sobre os túneis secretos e o programa de pesquisa ilegal com bebês. Uma sombra de preocupação cruzou o rosto do diretor. Vou ser direto. A senhora está brincando com forças que não compreende. Há pesquisas vitais acontecendo, pesquisas que podem salvar milhares de vidas. À custa da dor de mães que acreditam terem perdido seus filhos? Natália retrucou. Nenhum avanço científico justifica isso. Após uma tensa negociação, Natalia foi liberada com a promessa de que pessoas qualificadas entrariam em contato para esclarecer a situação. A ameaça velada em cada palavra não passou despercebida. Quando voltou para casa, encontrou Caio esperando, preocupado com sua ausência prolongada. A visão de seu marido, o medo genuíno em seus olhos, quebrou algo dentro dela. Entre soluços, Natália contou tudo. As descobertas, as suspeitas, o confronto no hospital. Para sua surpresa, Caio não a acusou de fantasiar ou exagerar. Ele escutou, realmente escutou, pela primeira vez em meses. Tenho que admitir algo, ele disse finalmente. Há algumas semanas recebi uma ligação estranha. Alguém dizendo que se parássemos de investigar, receberíamos uma compensação generosa pelo nosso trauma. Na época, achei que fosse algum trote cruel, mas agora, aquela revelação solidificou algo que estava pendente entre eles. Não eram mais apenas Natália e sua obsessão, mas um casal unido, buscando a verdade sobre seu filho. Seria preciso mais do que nunca imaginar para acreditar no que aconteceu a seguir. Nossa história está chegando ao ponto mais emocionante. Uma semana após o incidente nos túneis, Natalia recebeu um pacote anônimo em sua caixa de correio. Dentro, envolto em papel pardo simples, estava uma pulseira hospitalar, idêntica à que deveria estar no pulso de seu bebê. Não havia nota, apenas um endereço em São Paulo rabiscado às pressas. Pode ser uma armadilha, alertou Paulo, quando ela lhe mostrou o pacote. Alguém querendo atrair você para longe, talvez para intimidá-la. Ou pode ser alguém de dentro querendo ajudar sem se expor, Caio contrapôs, surpreendendo tanto Natália quanto o jornalista com seu súbito apoio. A decisão não foi fácil, mas 3 dias depois, Natalia e Caio embarcaram para São Paulo. O endereço os levou a uma instituição imponente nos arredores da cidade, o Centro Pediátrico Especializado Arco-Íris, uma instalação médica de aparência sofisticada, com segurança reforçada e um ambiente que mais lembrava um hotel de luxo que um hospital. Fingindo visitar um paciente, o casal conseguiu entrar no saguão principal. Enquanto Caio distraía a recepcionista com perguntas sobre horários de visita, Natália aproveitou para explorar um pouco mais. Foi quando, através de um visor em uma porta semiaberta, ela vislumbrou algo que fez seu coração parar. Uma sala com vários berços, incluindo um bebê com uma marca de nascença idêntica à que Oliver tinha. Uma pequena mancha em forma de estrela na parte interna do pulso direito. O choque foi tão grande que Natalia quase denunciou sua presença ali mesmo. Apenas o treinamento de meses de investigação discreta permitiu que mantivesse a compostura suficiente para reunir-se com Caio e saírem do local sem levantar suspeitas. Era ele, Caio, tenho certeza, ela repetia, tremendo enquanto se afastavam do centro. Mesma marca de nascença, mesma idade aproximada. Nosso filho está vivo. A descoberta mudou tudo. Não era mais uma investigação baseada em teorias e suspeitas, mas uma missão de resgate. No entanto, a complexidade da situação exigia mais que ação impulsiva. Se invadissem o local ou denunciassem imediatamente as autoridades, corriam
O risco de que Oliver e outras crianças fossem transferidos para locais desconhecidos. Após longas discussões com Paulo, chegaram a uma conclusão. Natalia precisaria infiltrar-se no centro pediátrico para entender exatamente o que acontecia lá dentro e reunir provas irrefutáveis antes de agir. Conseguir um emprego no centro não foi fácil. O processo seletivo era rigoroso, as verificações de antecedentes minuciosas. Natalia precisou usar um nome falso, documentos cuidadosamente preparados com a ajuda de Paulo, e uma história elaborada sobre sua experiência como assistente administrativa em clínicas médicas. Depois de 3 semanas agonizantes, ela finalmente foi contratada como assistente administrativa. O ambiente de trabalho era tão secreto quanto suspeitavam. Áreas restritas, acordos de confidencialidade extremos e um clima de vigilância constante que fazia Natália medir cada palavra, cada gesto. O centro especializava-se no tratamento de crianças com condições genéticas raras. À primeira vista, parecia uma instituição genuinamente dedicada a salvar vidas, com equipamentos de ponta e profissionais qualificados. Mas aos poucos, Natalia começou a notar inconsistências. Pais que raramente visitavam, históricos médicos com informações contraditórias e uma ala inteira a qual apenas determinados médicos tinham acesso, a mesma ala onde ela havia vislumbrado Oliver. Em suas primeiras semanas, Natalia manteve um perfil discreto, aprendendo os procedimentos, observando os padrões de segurança, ganhando gradualmente a confiança dos colegas. Cada noite, ela transmitia suas descobertas para Caio e Paulo, que compilavam as informações e buscavam conexões com outros casos semelhantes. A reviravolta veio de uma fonte inesperada. Sua supervisora direta, doutora Luísa Menezes, começou a demonstrar sinais de desconforto com certas práticas do centro. Após testemunhar uma discussão acalorada entre Luísa e o diretor médico, Natália arriscou uma abordagem cuidadosa. Doutora Luísa, está tudo bem? Parecia uma conversa tensa. A médica hesitou, observando Natália com um olhar avaliador. Apenas discordâncias sobre protocolos. Nada para se preocupar. Entendo, apenas pensei... Bem, tenho notado algumas coisas estranhas por aqui. Natália decidiu arriscar. Como o fato de que algumas crianças parecem não ter visitas familiares regulares. Algo no olhar de Luísa mudou. Um breve lampejo de reconhecimento, talvez até alívio. Minha sala, depois do expediente. Naquela noite, Natália descobriu que não estava sozinha em suas suspeitas. Luísa havia perdido o neto em circunstâncias muito semelhantes, um suposto acidente hospitalar, em uma filial do mesmo conglomerado médico. Inicialmente, ela aceitou a explicação oficial, mas após ser transferida para o centro pediátrico e acessar certos registros, começou a questionar se realmente tratava-se de coincidências. No começo, acreditei que estava fazendo parte de algo revolucionário. Luísa confessou, a voz baixa mesmo na privacidade de sua sala. Um programa que identificava doenças raras antes que se manifestassem, oferecendo tratamentos experimentais que poderiam salvar vidas. Mas então comecei a ver os padrões. Bebês falecidos em hospitais afiliados aparecendo aqui sob novos nomes, históricos falsificados, famílias mantidas na ignorância. Com Luísa como aliada, Natália finalmente conseguiu acesso aos registros que procurava. A confirmação veio de forma devastadora. Oliver estava de fato no centro, renomeado como Paciente 23, parte de um programa experimental para tratamento de uma condição genética rara detectada nos exames neonatais de rotina. Ele tem a síndrome de Waardenburg expandida. Luísa explicou, mostrando os registros médicos. Uma variação extremamente
rara que afeta não apenas a audição e pigmentação, como na síndrome tradicional, mas também possui implicações para o desenvolvimento neural. O centro identificou uma mutação genética específica que poderia ser a chave para tratamentos revolucionários. Mas por que sequestrá-lo? Natália questionou, lágrimas de raiva e alívio misturando-se em seu rosto. Por que não simplesmente nos informar, pedir nossa permissão? Burocracia, principalmente. Ensaios clínicos oficiais levariam anos para aprovação, especialmente em casos tão raros. E há o elemento financeiro, as patentes para esses. Tratamentos valerão bilhões. Alguns diretores decidiram que o fim justificava os meios. Luísa parecia envelhecida pela culpa. Eu mesma acreditei nisso por um tempo. A revelação colocava Natália diante de seu maior dilema. Como recuperar Oliver sem comprometer os tratamentos que, eticamente questionáveis como eram em sua origem, poderiam ser vitais para sua saúde? Como expor a verdade sem colocar em risco as outras crianças no programa? A resposta veio após noites de planejamento cuidadoso com Luísa, Caio e Paulo. Não poderiam simplesmente denunciar o centro às autoridades. A influência do conglomerado médico era vasta e as chances de um abafamento eram enormes. Tampouco poderiam retirar Oliver à força. Ele precisava de cuidados médicos especializados. Precisamos de evidências irrefutáveis e uma estratégia que garanta a continuidade dos tratamentos para todas as crianças. Natália concluiu. E precisamos garantir que os responsáveis sejam punidos. O plano que desenvolveram era ousado e perigoso. Utilizando a posição de Luísa no centro e os contatos jornalísticos de Paulo, compilaram documentação extensa sobre o programa secreto, incluindo provas de falsificação de óbitos, registros de transferências ilegais e depoimentos de outros funcionários que, como Luísa, haviam se tornado desconfortáveis com as práticas do centro. Simultaneamente, estabeleceram contato com médicos éticos especializados nas mesmas condições, que poderiam assumir os tratamentos das crianças quando o escândalo viesse à tona. Entre eles estava o Dr. Rafael Vasconcelos, uma eminência em doenças genéticas raras, conhecido por seu compromisso com a ética médica. O que estão fazendo é indefensável. O Dr. Vasconcelos declarou após analisar as evidências apresentadas. Mas precisamos garantir que essas crianças continuem recebendo os cuidados necessários. Vou mobilizar minha equipe e contatos para isso. O próximo passo era o mais delicado. Confrontar a diretoria do centro com as evidências, não como uma ameaça, mas como uma negociação. O objetivo era claro: garantir o reconhecimento oficial das crianças, a devida notificação às famílias e a continuidade dos tratamentos sob supervisão ética. O encontro, realizado em um escritório de advocacia neutro, foi tenso. Os diretores do conglomerado médico, confrontados com evidências irrefutáveis e a ameaça de exposição pública, inicialmente tentaram negar, depois ameaçar e, finalmente, negociar. Vocês não entendem a magnitude do que está em jogo, argumentou o Dr. Almeida, diretor científico do Instituto. Essas pesquisas podem salvar milhares de vidas no futuro. Nenhum avanço científico justifica o sofrimento imposto a essas famílias, Natália respondeu firmemente. Meu filho não é um número em um relatório, paciente 23. Ele é Oliver e tem pais que o amam e que têm o direito de saber sobre sua condição e participar das decisões sobre seu tratamento. Após horas de negociação tensa, chegaram a um acordo. O centro reconheceria oficialmente a existência das crianças e notificaria todas as famílias envolvidas sob a supervisão de uma comissão independente liderada pelo Dr. Vasconcelos. Os tratamentos continuariam, mas com consentimento informado e participação familiar. Em troca,
Paulo e Natalia concordaram em não expor publicamente os nomes dos médicos envolvidos, focando sua reportagem nas falhas sistêmicas que permitiram tais abusos. Era uma vitória parcial, mas a única que garantiria tanto justiça quanto a segurança de Oliver e das outras crianças. Para Natalia, o mais importante era que finalmente poderia trazer seu filho para casa, mesmo sabendo que a jornada à frente seria desafiadora. O dia em que finalmente teve Oliver, oficialmente, de volta em seus braços, foi o mais emocionante da vida de Natalia. Depois de quase um ano de busca incansável, de dor e perseverança, lá estava ele, maior, com cabelos mais escuros do que imaginava, mas com os mesmos olhos brilhantes que havia visto brevemente no dia de seu nascimento. "Olá, meu amor", ela sussurrou, lágrimas escorrendo livremente. "Mamãe está aqui. Mamãe sempre esteve aqui." O caminho para casa foi repleto de emoções contraditórias. Alegria indescritível por finalmente ter Oliver de volta. Apreensão sobre os desafios que a condição rara de seu filho traria. Ansiedade sobre como reintegrá-lo à vida familiar que ele nunca chegou a conhecer. Mas havia também uma sensação profunda de paz, a certeza de que, não importava o que viesse pela frente, eles enfrentariam juntos. O apartamento em Salvador, que há meses era apenas um local de passagem entre investigações, voltou a ser um lar. O quarto de bebê, preservado como um santuário durante a ausência de Oliver, finalmente cumpria seu propósito. Caio, transformado pela experiência tanto quanto Natalia, tornara-se um pai dedicado, absorvendo cada informação sobre a condição de Oliver e adaptando-se rapidamente à rotina de consultas médicas e terapias especializadas. "Ele tem seus olhos", Caio comentou uma noite, observando Oliver dormir pacificamente. "E sua teimosia também, pelo jeito." Natália sorriu, apertando a mão do marido. "Bom que tenha puxado algo de você também. Essa capacidade de perdoar, de seguir em frente apesar das feridas." Era verdade. A jornada havia deixado cicatrizes em todos eles. Houve momentos em que seu casamento esteve à beira do colapso, momentos em que a dor quase a consumiu por completo. Mas também havia forjado nela uma força que não sabia possuir, uma determinação que transformaria não apenas sua vida, mas a de muitas outras famílias. Nos meses seguintes, enquanto adaptava-se à nova realidade de ser mãe de uma criança com necessidades especiais, Natália não abandonou sua missão maior. Junto com Paulo, publicou uma série de reportagens sobre as falhas nos sistemas de supervisão médica que permitiram tais abusos. Sem expor os detalhes sensíveis negociados, conseguiram ainda assim iniciar um movimento por maior transparência e ética na pesquisa médica. Ao lado de outras famílias que haviam passado por experiências semelhantes, fundou a Associação Olhar de Mãe, dedicada a apoiar pais de crianças com doenças raras e a promover práticas éticas na pesquisa médica. O que começou como uma pequena iniciativa em Salvador, logo expandiu-se para outras cidades, tornando-se uma voz respeitada em debates sobre direitos dos pacientes. A Síndrome de Waardenburg, expandida de Oliver, exigia cuidados constantes e trazia desafios diários, mas também abria portas para uma compreensão mais profunda sobre a vida e suas fragilidades. Cada pequena conquista, o primeiro sorriso consciente, a primeira palavra, cada passo no desenvolvimento que os médicos duvidavam que ele alcançaria, era celebrada como uma vitória monumental. Um ano após trazer Oliver para casa, em uma tarde ensolarada típica de Salvador, Natalia observava seu filho brincando no pequeno jardim do apartamento. Dr. Vasconcelos, que continuava supervisionando o tratamento de Oliver, havia comentado naquela manhã sobre o progresso surpreendentemente positivo do menino. "Ele pode ter limitações, mas sua determinação é impressionante",
o médico havia dito. Claramente herdou isso de alguém. Caio se juntou a ela, na varanda, trazendo 2 xícaras de café. No que está pensando? Natália sorriu, aceitando a xícara. Em como a vida nos leva por caminhos que nunca imaginamos. 1 ano atrás, eu estava despedaçada, pensando que havia perdido tudo. Hoje, ela fez um gesto abrangendo o jardim, onde Oliver explorava curioso cada folha, cada flor. Hoje sei que algumas lutas, por mais dolorosas que sejam, valem cada lágrima derramada. O caminho que Natalia percorreu desde aquela terrível noite de tempestade transformara não apenas sua vida, mas também a forma como ela enxergava o mundo. A dor que ameaçava consumi-la tornara-se o combustível para uma força que não sabia possuir. O vazio devastador em seu peito dera lugar a um amor ainda mais profundo por seu filho e por todas as crianças que, de alguma forma, precisavam de alguém que lutasse por elas. Oliver cresceria sabendo sua história, não como uma tragédia, mas como um testemunho do poder do amor materno, da importância da verdade e da justiça, e da força que todos possuímos quando nos recusamos a aceitar o inaceitável. E talvez essa seria a maior vitória de todas. Naquela noite, enquanto colocava Oliver para dormir, Natália fez uma promessa silenciosa ao seu filho e a si mesma. A jornada deles estava apenas começando, e cada novo dia seria uma oportunidade de transformar sua experiência em luz para outros que caminhavam na escuridão. Porque algumas histórias não terminam quando encontramos o que perdemos. Elas apenas ganham um novo capítulo, ainda mais rico e significativo que o anterior. Parabéns! Digite 9 nos comentários para que eu saiba que ficou até o final. Comigo. Obrigado por assistir e até a história de amanhã neste mesmo canal.